Doutora Saúde, eu diagnostiquei recentemente diabetes. Por que eu tenho que tratar? O diabetes é uma doença silenciosa que afeta todo o nosso sistema. Ela é uma doença sistêmica, acomete os pequenos e grandes vasos sanguíneos. Devemos tratar o diabetes porque em torno de 5 a 10 anos de doença vão começar a surgir as complicações por esse aumento da glicose, se ela não for tratada. Complicações essas que dependem principalmente do órgão mais afetado. Por exemplo, a doença de grandes vasos, que é a doença macrovascular, ela comete principalmente o coração, dando um risco de infarto, de insuficiência cardíaca. Quando acomete o cérebro, os vasos cerebrais, pode dar um acidente vascular cerebral. Quando acomete os membros inferiores, principalmente por acometimento de artérias e veias, pode dar o maior risco de amputação desses membros. A doença microvascular, ela acomete particularmente o olho, que a gente chama de retinopatia diabética, que é uma diminuição da acuidade visual, por diversos fatores. Às vezes é edema de mácula, edema de formação de novos vasos sanguíneos na retina, com perda da visão. Quando acomete o rim, leva inicialmente a uma hiperfiltração renal, com perda de proteína na urina, e essa perda frequente de proteína na urina vai levando a uma disfunção renal, que se não for tratada, com certeza você vai evoluir aí com a insuficiência renal e uma futura diálise. Comete também os nervos periféricos, é muito comum perda de sensibilidade, se sua glicose está alta, você ter perda que está formigando os dedos dos pés, Muitas vezes essa perda de sensibilidade faça com que você pise numa coisa quente, não identifique, ou no prego, vai levar a uma ulceração do seu pé. E quando já tem um comprometimento tanto de nervo quanto de vaso nesses membros inferiores, nos pés, por exemplo, a úlcera do pé diabético, você vai ter um risco muito grande de perder esse membro. Então, gente, uma vez dado o diagnóstico de diabetes, é fundamental o tratamento. O tratamento que vai além do controle da glicose. É fundamental tratar a pressão, porque se a pressão estiver alta, vai também prejudicar o olho, vai prejudicar o rim. Tem que tratar o colesterol. O colesterol não pode estar alto, porque a gente sabe que hoje o maior risco de você fazer um infarto é quando você tem níveis elevados de colesterol. E esse infarto às vezes até você nem sente pela desinervação cardíaca causada pelo diabetes. Então, o diabetes é uma doença sistêmica, crônica, silenciosa e que dá verdadeiras sequelas e que deve ser tratado de forma rigorosa desde o seu início de diagnóstico. Então, se diagnosticou, você tem que tratar. E envolve, claro, que uma boa alimentação. Não tem como controlar um diabetes se você não faz um plano alimentar saudável, se você não pratica a atividade física de forma regular. É necessário, é fundamental parar o tabagismo, diminuir a ingestão de bebida alcoólica e também não pode deixar de fazer o controle dessa glicemia, se o controle está adequado, ter as consultas de rotina com regularidade, porque se continuar alto, mesmo com tudo que você faz, mesmo medicado, essa revisão com o médico, seja ele endocrinologista ou até mesmo um clínico, o nutricionista é fundamental. Passar no cardiologista para fazer uma avaliação cardiovascular. O exame de olho, é fundamental fazer um exame de fundo de olho, para ver como é que está essa retina, medir a pressão do fundo de olho, ver se não tem catarata, glaucoma. Então, gente, diabetes é uma doença silenciosa e que deve ser tratada de forma rigorosa desde o seu diagnóstico, tá bom?